Olá, mais uma edição do Jogo de Ideias. Nas últimas semanas, nós viemos com uma pequena série, não de carreira, né, um atrás do outro, mas com uma pequena série mostrando o trabalho de 4 arte educadores pelo Brasil. O que é esse trabalho? É uma atividade importante, principalmente dentro dos centros comunitários e ONGs que trabalham em área de risco. Hoje nós vamos conhecer mais um selecionado do Rumos Educação, Cultura e Arte do Itaú Cultural. Dessa vez nós estamos numa região periférica da cidade de São Paulo, na Zona Sul, no Jardim Macedônia. E vamos conversar com o Gustavo Arantes. Tudo bom, Gustavo? Tudo bem. Eu gostaria, antes da gente conversar sobre o seu trabalho, sobre essa questão do arte educador, seu relacionamento com essas crianças que nós estamos vendo, que você mostrasse pra gente, né, contasse pra gente como é que é essa região, né, como é que é esse espaço onde está o centro do Jardim Macedônia. Bom, aqui é um bairro pequeno, um subbairro do Campo Limpo, né, e é um bairro extremamente pobre, enfim, que tem poucos recursos de lazer, de cultura. E aí os chamados aparelhos de Estado, né, do ponto de vista... Eu acho que tem escola, centro de saúde, isso é trivial, que é né? básico, mas né? aquilo que dá um diferencial na vida, não. Não, Quer dizer, não tem teatro, não tem cinema, muita igreja, né? Também, bastante. Que não é um aparelho de Estado, mas é um aparelho. O que não tem é teatro, cinema, pouquíssimos parques, áreas de lazer, isso não existe. Tem poucos. Eu sei que tem ali do Campo Limpo, o Parque Central ali, perto do céu. Que também não é tão perto. Que não é tão perto. Aqui tem um céu perto. Tem o céu do Campo Limpo. O céu, o pessoal do Brasil afora sabe, que é Centro de Educação, um centro de educação unificado, onde tem lá... Aí sim, lá tem sim teatro, cinema, esse tipo de coisa, né? Inclusive, mas o pessoal, isso é muito recente. É recente, E o pessoal daqui, inclusive, fala muito bem, gosta e tem um carinho, assim, pelo céu, eu percebo. E aqui, esse centro comunitário do Jardim Macedônia é o único na região? Não, tem outras entidades por aqui, tá. tem. Criadas da mesma forma, como ela foi criada? Então, as outras eu não sei, porque cada um tem uma história particular, mas aqui foi um movimento da comunidade. Então foi um terreno doado pela prefeitura, que a comunidade fez um mutirão e construiu o prédio, né? Há quanto tempo existe esse centro comunitário? Acho que 10 anos. 10 anos? Um pouco mais, 15, 14 talvez. Tá. Foi construído. E a comunidade que mantém? Então aí existem algumas parcerias com secretaria, enfim, tem várias parcerias aí por aqui, mas, enfim... a comunidade também tem muitos voluntários que trabalham aqui, né? Muitas pessoas da comunidade que também ainda estão aqui. Enfim. Quase todos trabalham gratuitamente. Tem muitos voluntários, a própria comissão que cuida, são de pessoas que estão aqui desde de quando começou o movimento. A sua origem não é essa região? Não. Você mora onde? Eu moro no centro hoje, mas eu nasci na Vila Olímpia. Você na Vila Olímpia, quer dizer, um outro bairro, um bairro de classe média e distante daqui. E como é que o Gustavo Arantes chegou ao Jardim Macedônia? Sua formação qual é, Gustavo? Artes cênicas. Artes cênicas. Tá. E como é que você chegou? Então, na verdade, eu comecei a trabalhar como arte educador meio de paraquedas mesmo, assim. Foi uma opção que eu tive para ganhar uma grana, porque a vida no teatro é difícil, né? Enfim. E aí eu comecei a dar aula, eu morei uma época ali na Granja Viana e ali no quilômetro 21 tem... E também é um bairro de classe média, para média alta da cidade de São Paulo. Eu morei um tempo ali
E aí eu tinha um projeto ali, um circo escola, e eu comecei a trabalhar ali. Né? E foi uma opção para mim. Quanto tempo? Isso foi em 2000. Em 2000. É. Foi quando eu comecei a dar aula para criança, para esse público, assim. Né? Foi sua primeira experiência? Foi. Você... E aí desde lá eu fui, não parei mais, assim, fui passando por vários projetos, enfim. Eu vi que eu tinha uma vocação, que eu tinha linguagem com a criança e comecei a Coisas gostar. que você não sabia. Coisas que eu não sabia. Eu não gostava de criança. Eu falava, Você não gostava de criança? Antes. Eu falava, nossa, não tem nada a ver com criança. Não, não sou pai. Não? Pretende ser? Talvez. Ainda não chegou a gostar tanto, ainda não. Não, eu gosto, mas ainda não sei. Enfim. E aí foi meio de paraquedas. E aí eu vi que eu tinha uma linguagem, que, enfim, a coisa funcionava e comecei a curtir muito, assim. Você nem sabia que existia essa coisa de arte educador? Não sabia, eu era meio paraquedas mesmo, assim. Interessante. E o que é o arte educador? Já que você tem uma experiência, pelo menos aí de quase uma década daqui a pouquinho, mas o que é um arte educador? Como é que você definiria isso para o público? Olha, eu acho que o arte educador é o cara que traz uma linguagem artística e que consegue transformá-la junto com um grupo de crianças, enfim, fazer uma ponte entre crianças, adolescentes, ou até outro público, idosos, enfim, públicos mais específicos. Que você tem aqui também? Não tenho. Aqui você lida mais com criança? Com criança. Pré-adolescentes e tal. Exatamente. Tá. E acho que é o que consegue fazer alguma coisa. Quer dizer, pegar uma arte, uma linguagem artística, no seu caso é o teatro. É o teatro, a arte cênica, né? Deve misturar um pouco de dança, tal, também, esse tipo de coisa. Pegar essa linguagem, a sua experiência dessa linguagem e utilizar como, assim? É um projeto, né? Eu acho que diferente. Tem várias questões, assim. Acho que tem uma questão que é de instrumentalização mesmo, de você ensinar uma atividade que tem regras, que tem, né, coisas a se aprender mesmo, técnicas mesmo. Que são intrínsecas da linguagem exatamente, artística. Que é a ferramenta para você poder falar alguma coisa. Né? E você insere isso num projeto comunitário, num projeto social, em regiões que são regiões chamadas de risco, que é uma coisa pavorosa, mas é como o jargão oficial se refere. Né? E como é que se dá essa simbiose? Como é que é transformar essa sua linguagem que você queria, né, atuar teatro, atua, né, no teatro, e transforma isso num projeto social? Então, eu acho que aí tem essa questão, geralmente os projetos, eu começo a trabalhar especificamente com a linguagem, até que eu fiquei muito tempo trabalhando só com a técnica, entendeu? Muito tempo, e eu produzia algumas coisas, alguns resultados, mas que não tinham que não representavam aquilo que eu vivia com os meninos e que não era exatamente o que eles gostariam de dizer ou que tivesse a ver com a realidade deles. Nas suas primeiras atuações como arte educador, quer dizer, você estava aprendendo. Pegando a manha, você, né, de como conduzir o processo. Significa que você não teve um mestre, assim, você não teve quem te mostrou o caminho, você aprendeu com a garotada. Na raça, com as pessoas que eu conheci no caminho. Lendo, conhecendo outros trabalhos, vendo outros educadores, enfim. Isso foi meio na raça mesmo. Você é um mesmo. autodidata desse lado? Pode-se dizer que sim. Eu não tinha, a minha formação não é para trabalhar com educação, né? É para trabalhar com a linguagem das artes cênicas. E quais são, depois desse período, você já está, é claro que você vai aprender muito mais, esse tipo de coisa, mas quais são os principais mandamentos do arte educador Gustavo Arantes? Quer dizer, né? O que você fala? No meu trabalho eu tenho que começar assim, seguir determinadas coisas que são importantes para chegar ali. Quais são os seus mandamentos? Eu não gosto muito de formalizar muitas coisas, mas assim, eu acho que, por exemplo, aqui no Macedônia foi um momento em que eu percebi que eu podia ir além da técnica, entendeu? Que eu podia fazer alguma coisa que de fato retratasse a realidade deles, isso como resultado mesmo, assim, né? Assim, eles estão aprendendo teatro, mas para quê? Assim, o que eles vão fazer com isso? É lógico que só a técnica artística é legal, porque, enfim, o menino começa a falar melhor, o menino se coloca, o menino começa a ler, se sente bem, tem a coisa com o grupo, né? E teatro tem muito isso, um vai entrar em cena, o outro segura o outro, ajuda, tem essa coisa colaborativa, enfim. E aí aqui é que eu cheguei no momento e falei, olha, mas eu preciso momento fazer... de reflexão do contexto. E que se precisa fazer alguma coisa com isso. Chega uma hora que a técnica, pela técnica não leva a lugar nenhum. Ela bate no teto, né? E há muito tempo que eu procuro fazer alguma coisa
que tenha um resultado estético que represente esse encontro que a gente tem, né? Eu e os meninos. E na verdade eu tenho uma formação e às vezes eu impunha um resultado estético e eles simplesmente... Que a sua formação acadêmica... Exatamente. Te deu, e eles, quando eu comecei a dar aula para criança, eu comecei a falar, eu nunca tinha dado aula para criança, eu comecei a falar de antropologia teatral, de Eugênio Barba, entendeu? Aí eu vi que a coisa não ia para lugar nenhum, né? Então acho que tem alguns elementos, por exemplo, a brincadeira, por exemplo, o fato da criança brincar o tempo todo. E isso tem que ser aproveitado. Porque a brincadeira é aliás, já é um trabalho forma... cênico, né, em si. Exatamente. Né? Porque tem a expressão corporal, tem a linguagem. E a criança faz isso naturalmente, entendeu? Então, se você souber usar isso como um elemento de criação, dela, você conseguir direcionar isso, estimular ela a brincar e observar a criança brincando, isso é um dado muito bom, porque é da natureza da criança. Quando é uma peça, o texto como é que é elaborado? Vocês não pegam texto? Não. Não. Vocês elaboram seus próprios textos, fazem sua própria cenografia, né? Esse tipo de coisa toda, né? Então, por exemplo, o texto do Coração Macedônia, que foi o projeto que foi contemplado aí pelo Itaú, a gente fez através de uma vivência prática, porque eu cheguei num momento em que eu falei, não, a gente precisa fazer uma coisa assim que seja mais direto com o que acontece com eles. Então, eu tinha uma necessidade de conhecer o bairro, porque eu não conhecia o bairro direito. Eu vinha para cá... Então está na sua origem aqui no centro do Jardim Macedônia, esse projeto. Quer dizer, ele faz parte da sua chegada aqui. Sim. Eu fiquei um tempo aqui, uns 5 meses só dando oficinas de teatro normal. E aí, no ano seguinte, em 2004, eu resolvi fazer um projeto que fosse mais mobilizador até para mim, porque, enfim... Eu ganhando super pouco. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Por que eu demoro 2 horas para vir até aqui? Você vem de ônibus, né? Vem de ônibus, demora 2 horas. Demora 1h30, 2 horas. Então eu falei, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu comecei a me questionar, assim, o que eu quero com isso, né? Então a gente começou esse processo de... Primeira coisa eu falei, eu vou sair da sala de aula, não quero mais nada de técnica. Que é lá dentro, que é lá dentro, que é o salão ali principal. Tá. Então a gente começou, e eu como tinha essa necessidade de conhecer o bairro, eu falei, vamos sair da sala, já vamos dar uma volta, vamos começar a andar pelo bairro. Com a criançada? Com a criançada. Então a aula era isso. Responsabilidade, hein? Sair com o filho dos outros por aí. Não, mas é tranquilo. Inclusive eu tenho a Gabi, que trabalha aqui, que é a educadora que fica com eles o tempo todo. Esse trabalho do teatro veio assim, para enriquecer a cultura que as crianças têm, o desenvolvimento deles, porque ajudou muito. Tanto no trabalho que é feito aqui dentro com eles, como no trabalho da escola, que é desenvolvido dentro da escola. É reconhecido hoje pela comunidade, pelos pais deles também. Quando eles fazem a apresentação, os pais vêm ver. Eles têm empolgação, eles querem ensaiar, estão presentes mesmo, assim. Foi uma coisa que veio para motivar eles para um futuro melhor. Foi muito garotada para conhecer o bairro. Para conhecer o bairro e eles começaram na verdade não tinha tudo tão claro assim. Partiu de uma necessidade minha de me aproximar, de dar uma mexida no trabalho, assim, porque a coisa estava meio estagnada, entendeu? Eles mesmos já tinham feito isso, quer dizer, olhar para o bairro, porque isso, exatamente, você fala, isso é comum, mas às vezes as pessoas moram a vida inteira no bairro, mas nunca perceberam. Exatamente. Foi muito legal porque eu juntei a Gabi, por exemplo, ela é da comunidade também, então ela também cresceu aqui. Então foi uma troca legal porque ela começou a contar histórias para as crianças que não sabiam. E as crianças foram mostrando os lugares que elas frequentam, como que é a vida delas, a casa, etc. E a gente foi descobrindo muita coisa, assim, nesses passeios mesmo. E aí a peça foi feita totalmente em cima disso. Assim, a gente chegava aqui, voltava, e eu resgatei essa coisa do teatro mais amador. Sabe, o teatro amador, ele tem uma coisa muito boa, porque ele acontece, não interessa, assim, o povo tem técnicas, tem voz, o povo vai lá e faz, entendeu? Meio na raça. Claro que tem alguns problemas, enfim, estéticos, mas eu queria puxar isso. Esse tesão que é simplesmente... Da Idade Média, você botou a garotada na carroça... eu falei assim, não tem mais técnica, não tem mais que ficar pensando nisso, entendeu? O negócio eles brincam o tempo todo, teatro é uma forma de brincadeira também, né? Porque você está lidando o tempo todo com a mentira e não.
E vamos fazendo, entendeu? E aí eles improvisavam, a gente dava a gente voltava e falava, o que aconteceu hoje? A gente descobriu a história da praça da Nilza e Rosilene, né? Que é a praça central dali, que tem uma história, que as irmãs... Fica o ônibus ali, o ônibus, né? Que a praça tem o nome de duas irmãs que foram atropeladas, né? E por um ônibus, um acidente que ficou meio famoso aqui e tal. Um dia, as duas irmãs estavam indo para a escola, tranquilamente. Oi, irmãs! Fala um oi. Até que um dia... Eu amo de amor por ele. Bibi! E aí a gente procurava ver o que as crianças mais chamou a atenção das crianças e elas iam fazendo cena, entendeu? Iam fazendo. E aí eu ia junto escrevendo um roteirinho, falava, ó, pessoal, vamos fazer esse roteiro então. Aí eu comecei a entrar como narrador. Elas iam fazendo assim, você escrevendo? Depois parece eu lia. o Teatro da Vertigem, né? Tá vendo? Não, tem vários processos assim, né, de dramaturgia. É louco, né? E, enfim, aí eu ia escrevendo junto, e depois eu lia, aí eu comecei a atuar como narrador junto com eles, e eles iam criando os próprios diálogos. Isso foi apresentado? Foi. Tá. Aqui eu estou percebendo que é uma, sem demérito nenhum, mas é uma constatação, que é um pouco, digamos assim, um pouco sem estrutura, né? Tem várias coisas assim, jogar tal, não sei o quê. E ali dentro também é diminuto o espaço. Vocês apresentaram para a comunidade. Para a comunidade. Aonde? Aqui. Lá dentro mesmo? Lá dentro mesmo. Fizeram várias sessões e tal, e foram apresentando. Os pais, a gente os pais apresentava... participam, os pais... Tem um processo seu de aprender de cooptar o pai também. Tem alguns, mas... É importante, É importante, né? Eu acho uma das coisas mais... Sem o pai e a mãe... Fica difícil. É super difícil. Aliás, não existe mais essa família burguesa, praticamente não existe mais. Não é só o pai e a mãe, né? O pai, a mãe, a tia, é quem cuida da criança, né? Então, na verdade, não Esse tem relacionamento muita... é difícil. É difícil, é uma coisa que é uma dificuldade para mim ainda. Como aproximar os pais, enfim. É um processo que você está aprendendo ainda. É difícil. E aqui, até mesmo nos outros eventos, no dia a dia deles aqui também... Os pais não todos participam, enfim, alguns sim. Então é um processo de ir aos pouquinhos e formando, né? Fala um pouco do Gustavo agora, Gustavo. Essa então foi uma, você já explicou pra gente, foi uma... De repente essa coisa apareceu pra você e você ficou completamente tomado por ela e ela te toma. Quantas vezes por semana você vem pra cá? Eu venho pra cá Uma vez por semana. Mas eu trabalho em outros projetos também. Em outros projetos. Só para isso você demora 2 horas para chegar. E hoje, como típico de São Paulo, vai cair uma chuva danada no final da tarde, você deve demorar umas 4 para voltar. Acho que não chega tanto, mas se o Pirajussara ali não dá, o bicho pega. O bicho pega, já são umas 3 horas de ônibus, tal, você não tem automóvel, você vem de ônibus, tal, esse tipo de coisa. Quer dizer, é uma opção realmente de vida. O que eu queria saber é o seguinte, o que você ganha nesse projeto? Você se mantém? Você é obrigado a fazer outras coisas? Como é que você estrutura a sua vida em projetos como esse? Porque nitidamente... Sim, né? Eu ganho o que eu ganho mesmo é uma ajuda de custo. É uma ajuda de custo. Eu vi que você almoçou aqui. Almoço aqui. Gosta muito da comida, adoro, o que já já ajuda bem, né? Já ajuda bem. Não, mas eu acabo trabalhando em vários projetos, assim, quer dizer, sua semana é tomada. Geralmente sim. Eu estou agora trabalhando num CEL, por exemplo, dou aula lá também. Tem um outro projeto na Freguesia do Ó, que eu estava ano passado. Nossa, que é... Eu já trabalhei em Guarulhos, já trabalhei... do Ó, dezenas de quilômetros daqui. Exatamente. Então é legal porque eu conheço vários pontos da cidade também, que eu jamais imaginei que ia conhecer. E você tem uma visão da cidade diferente. E você se mantém com isso, dá pra você? Quando tem bastante coisa dá. Eu trabalho como ator também, quando tem trabalho, enfim. Tá. Então você faz o chamado mix para poder... Exatamente. Para poder sobreviver. Você pretende investir na sua carreira de ator profissional? Quer dizer, de repente isso pode provocar uma saída sua dessa atividade de arte educador? Isso é um problema para você interno, tal ou não?
Ou você Não, por procura- enquanto eu tô, na verdade, deixando as coisas acontecerem mais, assim, sabe? Eu acho que as coisas vão acontecendo. É? Eu Me acho diga que- uma coisa, como é que é lidar com o fracasso num projeto como esse? Quais são os, assim, os seus maiores reveses nos seus projetos? Que a gente pode falar não só do Jardim Macedônia, mas esse que você teve em Guarulhos, no Céu. O Céu tem uma estrutura de estado, então é diferente, né? Mas o da freguesia do Ó, né? Quais são as suas grandes dificuldades? Eu acho que, em geral, é uma dificuldade de você manter um tempo num trabalho, por exemplo. Geralmente, às vezes, você fica 6 meses num lugar e depois termina. Continuidade, você não dá continuidade. Isso é uma coisa que é muito ruim. É frustrante. É frustrante porque demora demais para... Eu tô aqui há 2 anos. E 2 mesmo anos assim, e meio. Você está aprendendo, Agora, no Reisado, que eles fizeram agora em dezembro, é que eu comecei a ver uma possibilidade de um resultado estético que pudesse... mais interessante, mais elaborado, entendeu? Porque, lógico, o trabalho do Coração Macedônia foi maravilhoso no sentido do processo, das coisas que ele detonou, tal. Só que ainda o resultado estético ainda técnico ainda deixa a desejar, entendeu? Falta treinamento para os meninos, falta uma opção de coisas, entendeu? Até maturidade minha, né? E agora no final do ano eu fiquei muito feliz porque agora eu vi que tem um grupo já instrumentalizado, melhor, e que dá para começar a produzir coisas mais interessantes. Você acha que, assim, pessoalmente, você tem que investir no quê, né? Para esse ano? É nesse conhecimento, é criar uma tecnologia, um know-how de relacionamento com os pais, quer dizer, cooptar o pai também, a comunidade, os comerciantes, né? Desenvolver a estética, trazer novos temas para discussão. O que você acha que falta o Gustavo Arantes reforçar em termos de conhecimento? Eu acho que eu preciso ter uma maior noção do que é levar um projeto desse estruturalmente, assim, no sentido de como ir atrás de verba para se fazer uma sala, para se ter uma câmera digital, para se apresentar os trabalhos fora. Exatamente. Como fazer isso, assim, como juntar as pessoas daqui, manter as pessoas aqui e começar a gerar, entendeu? A crescer, a ter mais turmas, a atender adolescente. Tem uma demanda de adolescente aqui enorme. Aqui você lida com crianças de 6 a 14, pré-adolescentes. Eu pego uma turma da manhã. 14 anos já é adolescente. Hoje, na minha época não era, né? Era mas criança, hoje é. Hoje já é, né? Na sua época era pré-adolescente, hoje já é adolescente. Então, por exemplo, tem uma turma da tarde, não tem oficina de teatro. Então tem uma demanda de repente, crescer a equipe, trazer mais gente. Isso é o que me preocupa, assim, é como agora isso ocorrer, esse trabalho... Você chegou à conclusão que é você que tem que ir atrás do recurso. Eu e as pessoas em volta também, né? As pessoas daqui, do centro comunitário, também tem que se conversar, ver se existe esse interesse conjunto de se manter o trabalho. Eu acredito que sim. Mas como a gente pode fazer para melhorar o espaço físico, entendeu? Essas coisas que me preocupam, assim. Porque é uma turma que eu estou há muito tempo, então é muito triste eu ter que parar agora. É o projeto que você estava mais tempo? Foi isso aqui? É o projeto que eu fiquei mais tempo. Como é que você veio parar aqui? A gente fez essa pergunta, você não falou. Como é que você veio parar aqui? Eu vim porque eu faço parte de uma cooperativa de arte educadores e aí tinha uma parceria com um projeto da Secretaria do Estado e me mandaram para cá, eu vim. E ficou? E aí fiquei. Gustavo, você está começando, a gente está aqui nesse momento que você está começando, digamos, um novo ciclo aqui dentro do Jardim Macedônia, né? Você já tem ideia do tema desse novo ciclo ou não? Não faço ideia. Não faço ideia porque é uma coisa de chegar, sentir, ver o que eles querem também. Na verdade, eu tenho ainda vontade de talvez ir mais fundo na história do Jardim Macedônia, entendeu? Mas não sei se isso vai ficar meio repetitivo, que criança tem essa coisa, né? Precisa mudar às vezes, mudar os ares. Mas eu tenho interesse de repente, mais fundo na história do Jardim Macedônia. Assim, a gente tem algumas informações, né, que foram muito legais, mas de repente trazer mais as pessoas para cá, entrar mais na história da vida das pessoas mesmo. Gustavo, essa atividade de arte educador, ela é uma atividade que no Brasil isso não vê nem de nada positivo, de alguma coisa muito negativa, que é a pobreza.
ela cada vez cresce mais, né? Cada vez mais gente interessante como você e outros estão aí, estão realizando trabalhos diversos, o mundo cada vez mais fica de olho nesse trabalho, esse tipo de coisa. Eu gostaria, só para a gente terminar o nosso papo aqui e se despedir, que você me falasse do resultado para a comunidade, que é isso que importa, né? Para a comunidade, para essa sociedade aqui do Jardim Macedônia. Você percebe que o seu trabalho já gera alguma coisa? Que tipo de... O que gera de positivo para essa sociedade aqui? Olha, eu acho que gera, na verdade, uma valorização das pessoas que estão aqui, no sentido de se criar um grupo, né? E acho que é muito importante para a gente sempre fazer parte de um grupo de pessoas que faz coisas interessantes, coisas que enriquecem, enfim. Acho que é mais isso, assim, eu não sei te dizer, assim, se tem um impacto na comunidade, assim, então... Mas acho que nessa pequena Você acha coisa, que vocês estão assim, numa fase no meio vínculo... assim de, digamos, de indiferença com assim, boa parte das pessoas em torno? Ou tem gente que fala, pô, esses caras são utópicos, né? Isso é coisa de poeta, essa criançada aí não tem futuro, né? Como é que você está nessa relação? Como é que as pessoas veem o centro comunitário? Você percebe que elas veem o centro comunitário? Poxa, não dei uma olhada para isso ainda não, preciso olhar, realmente. Tá bom, pode ser um tema desse olhar para dentro. Tá bom? Tá bom. Então tá, Gustavo, prazer te conhecer, prazer foi todo meu. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Tá certo? Tá certo. Espero voltar daqui a pouquinho e isso aqui tá... Essa coisa de você ter a sua câmera de vídeo, ter um espaço melhor, ter as cadeiras, você tenha conseguido. Ok. Muito obrigado. Obrigado a você. Então tá. O Jogo de Ideias fica por aqui. A gente volta semana que vem com um novo tema, mostrando alguma outra atividade importante dentro da produção artística e cultural do Brasil. Até lá. Parou. Você não vai ser mais seu padre? Vai.